Responsabilidade do médico cirurgião plástico, independentemente de perícia, de imperícia, negligência ou imprudência. Estou falando de recente notícia que saiu no site do STJ, informativo 838, com o seguinte resumo. Em se tratando de cirurgia plástica estética não reparadora, caso o resultado seja desarmonioso, gravem bem essa palavra, desarmonioso, segundo o senso comum, grave bem essa palavra também, presume-se, essa é a pior de todas, presume-se culpa do profissional e o dever de indenizar, ainda que não tenha sido verificada imperícia, negligência ou imprudência. Vamos lá. O que é desarmonioso? Desarmonioso, de acordo com o senso comum, que é um critério bastante subjetivo, é aquilo que contraria a expectativa daquele paciente e da, da sociedade. Sendo que esta sociedade, esse senso comum, não tem conhecimento técnico para ter uma expectativa realista, e nós temos na nossa sociedade vários e vários exemplos de pessoas com expectativas totalmente fora da realidade sobre diversos assuntos. Pessoal, queridos inscritos aqui do canal, nós vivemos em um país em que o ator de uma novela apanha no supermercado quando o personagem que ele desempenha na novela se comporta mal. Então é desta sociedade que estamos falando. Estamos falando de uma sociedade que agride o ator da novela porque o personagem dela se comportou mal na novela. E é desta sociedade que sai a expectativa e o senso comum. A pior parte destas três palavras aqui, eu falei desarmonioso, senso comum e presume-se, é a presunção. A presunção, ela supera, ela patrola a realidade. Presunção legal significa, não importa a realidade no caso concreto, eu farei de conta que isso que eu estou presumindo é verdade. Isso acontece em vários ramos do direito. Se presume que durante uma relação de união estável, de casamento com comunhão parcial de bens, os bens adquiridos foram frutos do mútuo esforço. E não adianta a pessoa comprovar o oposto. Se presume a necessidade do filho menor de idade. Então, se o meu filho menor de idade ganhar na Mega Sena e eu estiver desempregado, ainda assim se presume que ele, ganhador da Mega Sena, mega milionário, tem a necessidade de receber a pensão alimentícia do pai. É uma presunção, ou da mãe, que seja, é uma presunção legal. A realidade pouco importa. É uma presunção. Partirei desta premissa, independente do que tiver acontecido de verdade. Então, aqui a notícia e a tendência da jurisprudência do STJ é essa. Presume-se que o médico foi culpado, ainda que não tenha sido verificado imperícia, negligência ou imprudência. O médico não agiu com perícia, não agiu com imprudência, não agiu com negligência, mas houve um resultado desarmonioso de acordo com o senso comum e, portanto, ele terá de indenizar. Olha só, vamos usar o exemplo da cicatrização queloidiana. Poderia usar outros exemplos, mas falarei essa específica porque me parece que é mais próximo da realidade. Cicatrização queloidiana é aquela cicatriz em alto relevo que é visível, que ficou feia. Então eu faço um corte aqui, não precisa ser um corte cirúrgico, eu faço um corte aqui, o meu organismo, porque o meu sistema orgânico decidiu que agiria desta maneira, ele vai lá, cicatriza e produz este queloide. E aí, então, produzirá ali um dano estético. E isso não tem nada a ver com o médico. Isso é totalmente imprevisível. Risco da anestesia. Uma anestesia mal aplicada, ela se a anestesia foi mal aplicada, dose excessiva, dose inferior, medicamento errado, anestésico errado, bom, aí o profissional terá agido com imperícia, negligência ou imprudência. Mas uma anestesia bem aplicada, aplicada corretamente, ela não tem risco zero. Não é risco zero. E aí o meu organismo, eu vou lá, faço uma cirurgia e o meu organismo reage de uma maneira indesejada frente a um procedimento correto e eu fico com... Eu posso ir a óbito.
eu posso ter sequelas, eu posso ter uma paralisia cerebral, milhares de coisas negativas podem acontecer. Milhares de coisas negativas podem acontecer, inclusive o médico errar. Mas, se o médico não errar, milhares de coisas poderão acontecer também. E aí o profissional terá de me indenizar ou indenizar a minha família por conta de um erro que ele não cometeu, em face de uma reação adversa do meu organismo. É essa a orientação da jurisprudência. Quais são os efeitos colaterais? E esta é uma crítica que eu faço aos profissionais do direito em geral. Quando eu estava na faculdade, me formei em 99, eu via professores, e eu fiz 7 especializações, e nestas 7 especializações eu vi professores com muita frequência trazendo uma argumentação técnica com base em leis, que foram votadas por deputados que muitas vezes estão sendo motivados por questões eleitorais, ou com base em jurisprudência, ou seja, eu estou usando a interpretação dos tribunais para justificar a continuidade destas mesmas interpretações, que seria quase uma argumentação circular. Ou com base na doutrina, porque então um jurista escreveu um livro de direito utilizando critérios técnicos jurídicos que muitas vezes não levam em conta o reflexo econômico, o reflexo social daquele critério, daquela decisão, daquele critério. É o caso. Poderia, por falar em efeitos colaterais, eu poderia utilizar uma série de exemplos, decisões da Justiça do Trabalho, por exemplo, que inibem uma série de atividades, decisões envolvendo questões de família que já estão inibindo o avanço e a evolução de muitas relações afetivas, conforme a gente vê por parte de muitos relatos, né? E questões envolvendo a medicina também, a medicina em várias profissões, porque se eu sou médico cirurgião plástico, olha só, eu sou médico cirurgião plástico, vamos imaginar. Aí eu já sei que eu serei responsabilizado pelos riscos inerentes, ainda que eu não faça nada de errado. Então tá, vamos imaginar que eu deseje seguir nesta atividade. Qual será a tendência da minha reação? Uma das tendências é de filtrar os pacientes pelos de menor risco. Um cliente obeso, idoso, tabagista, diabético e outras características tem maior risco de problema. Um cliente com diabetes tem maior risco de cicatrização. Então, mas é um risco. E eu sei que se eu atender aquele paciente com diabetes, e fizer tudo de maneira magnífica, perfeita, impecável, ainda assim haverá o risco de algum problema de cicatrização, que é o exemplo que estou utilizando. E aí eu correrei o risco de ser processado e ter que indenizá-lo sem ter feito nada de errado. Então eu, Guilherme Colim, médico cirurgião plástico, caso eu fosse, talvez eu filtrasse. Não atendo diabético, não atendo fumante, não atendo obeso, não atendo idoso, e todos os outros grupos em que haja um maior risco de problemas. E essas pessoas que estão nesses grupos de maior risco, provavelmente terão um leque menor de profissionais para atendê-los. Segundo efeito colateral, custo. Se eu sou médico e assumirei o risco por algo que não depende de mim, eu farei uma estimativa, talvez eu conseguirei fazer uma estimativa com algum dado estatístico, ou talvez ela seja intuitiva, mas eu farei de alguma maneira alguma estimativa, levando em conta o seguinte: bom, tanto por cento da população tem alto risco de problemas inerentes, como eu falei agora há pouco da cicatrização queloidiana. Tanto por cento da população tem tal risco. Então eu tenho maior risco de ser processado e ter de indenizar alguém. Eu preciso repassar este custo para o meu procedimento. E aí, quando vier alguém no meu consultório, na minha clínica, para contratar os meus serviços, e der tudo ok, tudo perfeito, esta pessoa me pagará um valor maior do que pagaria caso esse risco não existisse. O efeito econômico e social das decisões judiciais é uma variável que o profissional do direito costuma ter ou nenhuma ou muito
pouca preocupação. E aí parece que nós vivemos em uma bolha em que, mas olha só, está na lei tal coisa, isso aqui está na lei, já que isso aqui está na lei, eu construo tal tese, e aí eu construindo esta tese, tal pessoa tem que indenizar. E aí, esta pessoa talvez tome as suas medidas preventivas em prejuízo da sociedade. Eu hoje, se o meu filho aos 17, 18 anos de idade, meu filho quando for escolher uma faculdade, pedir a minha opinião, eu não direi faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquele outro. Eu não direi isso. Mas eu direi o seguinte, caso tu opte por tal profissão, há uma maior probabilidade de tu encontrares tais benefícios e tais desvantagens. E hoje, do ponto de vista jurídico, o Poder Judiciário tem uma série de decisões e uma forte tendência a inibir a opção pela medicina. E isso provoca danos sociais. Poderia ser a mesma coisa com um psicólogo, poderia ser a mesma coisa com um professor de educação física, poderia ser a mesma coisa com um engenheiro. Mas o engenheiro responderá pelos seus atos, será condenado a reparar o dano quando ele agir com imperícia, imprudência ou negligência. O profissional de qualquer outra área, via de regra, também. Mas o Código de Defesa do Consumidor, é verdade, o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de produto ou serviço, só que esta responsabilidade objetiva, primeiro, ela tem algumas exceções. Segundo, ela tem alguns critérios. Terceiro, quando nós falamos de fornecimento de produto ou serviço, nós não estamos falando da atividade pessoal daquele profissional, estamos falando de uma empresa, ou estamos falando de alguma atividade em que todo este risco inerente, todas as consequências indesejadas tenham chance de serem pré-estimadas. E elas são colocadas no preço também. E também são colocadas no preço. Quando eu tenho uma empresa de qualquer ramo e eu tenho uma responsabilidade objetiva, eu cobrarei um valor maior do que se eu não tivesse esta responsabilidade objetiva. É a consequência econômica daquela decisão judicial. E por essas e por outras, muitos serviços ficam cada vez mais restritos, porque o custo é cada vez mais, o custo direto ou o custo indireto, ou o custo decorrente do risco, vai se tornando cada vez maior e maior e maior, e portanto o custo também, que ele se torna inacessível a uma grande parte da população. Queridos inscritos, já concluindo, o juiz não é responsável pelos atos que ele praticar com imperícia, negligência e imprudência. Segundo a lei orgânica da magistratura, o juiz responderá pessoalmente tão somente pelos atos que ele praticar com dolo, ou seja, com má fé. Se o juiz se enganar, for desatento, vamos imaginar, eu sei que isso não acontece, mas vamos imaginar que ele pegue o processo e dê para o assessor ou para o estagiário julgar em seu lugar. Só imaginando, a gente sabe que isso não acontece, né? E aí aquele estagiário, aquele assessor, julgar de uma maneira sem pé nem cabeça, o juiz não será pessoalmente responsabilizado, ele não puxará dinheiro do bolso para indenizar. E se você debater este assunto com algum juiz, ele lhe dirá o seguinte: não, mas isso é muito importante para que o juiz, para que o magistrado tenha independência de julgar sem a pressão, sem o risco de ser processado depois. Muito bem, se o juiz ficar 4 anos sem julgar um processo, não cumprindo, portanto, o prazo previsto no Código de Processo Civil, e esses 4 anos com o processo aguardando uma sentença, produzir danos gravíssimos a outra pessoa, ele, juiz, não será pessoalmente responsabilizado, a menos que ele tenha praticado o ato com má fé. E o ônus da prova da má fé não será de quem o acusar. Não é ele que deverá provar a sua ação de boa fé. Será o acusador, e esta prova é dificílima, provar o que se passa na cabeça de outra pessoa.
Então, ao mesmo tempo que o magistrado não é responsável pelos atos comprovadamente praticados com imperícia, imprudência ou negligência, o Poder Judiciário exige que o médico cirurgião plástico responda pelo risco do procedimento, independentemente dele, cirurgião plástico, agir com imprudência, imperícia ou negligência. Vamos pensar qual a sua opinião sobre isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.